Oi, oi! Aqui no canal vamos fazer mais uma crítica de cinema ou de série. Esse canal no qual a gente mistura tanto explicações teóricas de psicanálise, quanto também abordamos críticas de cinemas e séries. E hoje a gente vai seguir com a análise da série Beleza Fatal da HBO, a novela da HBO. A gente lançou recentemente um vídeo sobre como Beleza Fatal trabalha o tema da autoestima, da crise da autoestima, da dismorfia e das relações tóxicas e do gaslighting a partir do casal Gisela e Rogue. Agora, ao invés de a gente tratar a relação de dois personagens especificamente, um tema psicanalítico, a gente vai fazer uma crítica do roteiro da série. Quem quiser pode ir lá ver o vídeo que a gente fez sobre autoestima. Mas nessa crítica de cinema sobre o roteiro da série, a gente vai tentar pensar como estruturalmente se construiu o roteiro, o que é sempre um viés interessante para produzir crítica de cinema ou de série. E a gente vai tratar como se constrói a estrutura do roteiro em 4 pontos. E 2 desses pontos eles aparecem na série através de easter eggs. O que são easter eggs? Easter eggs são como dicas ou brincadeiras que o diretor e o roteirista da série deixam pra gente entender como está se construindo o roteiro dessa série, entender referências que foram usadas para construir o roteiro dessa série. Vamos lá para a primeira. O primeiro e mais importante easter egg da série está no nome do carro, do Fusca, do Lino, pai da personagem da Camila Queiroz na série. O Fusca se chama Hamlet, e é exatamente essa a estrutura da série. A série Beleza Fatal é uma peça de teatro trágica, é uma peça trágica, e essa peça é Hamlet transportada para outro contexto. Em Hamlet, a gente tem a história do príncipe da Dinamarca, cujo pai é assassinado pelo seu tio. E toda a peça do Hamlet, enquanto tragédia shakespeariana, gira em torno do processo do Hamlet se transformar subjetivamente para conseguir realizar o assassinato do seu tio e conseguir realizar sua vingança. A questão é que o Hamlet traz na tragédia é que para que uma pessoa moral consiga realizar esse ato imoral do assassinato, ela tem que se desconstruir no caminho, ela tem que se perder no caminho. Ela tem que destruir valores importantes para ela mesma, para que, tal qual o tio do Hamlet, Hamlet também possa se tornar um assassino. Então, para se tornar assassino do tio, Hamlet tem que se tornar um tanto parecido com o tio, ele tem que se tornar como o tio, um assassino. Então, a tragédia é o processo de desconstrução subjetiva do Hamlet para conseguir realizar a vingança, mas no ato de realizar a vingança e assassinar o tio, ter que destruir a si mesmo, ter que assassinar a si mesmo, de certa forma, pelo percurso. E bom, essa é exatamente a estrutura de Beleza Fatal. A personagem da Camila Queiroz, ela é uma versão feminina de Hamlet. Ela é esse Hamlet transportado para o Rio de Janeiro e transportado para um universo feminino e contemporâneo. Ao invés de ser um príncipe da Dinamarca, que é um tema muito longe da gente, é uma mulher carioca. Uma mulher carioca, uma mulher do interior. Ela tem a sua mãe assassinada, mas não pelo tio, pela tia. E ela vive a mesma tragédia e o mesmo processo subjetivo que Hamlet vive na peça. Para que ela consiga realizar a sua vingança, ela precisa também, para se realizar enquanto assassina, se fazer equivaler à tia que matou a sua própria mãe, e nesse processo ela vai se desconstruindo subjetivamente, tendo que perder uma série de valores que é importante para ela mesma, para que ela possa realizar o ato imoral de destruir a tia e destruir toda uma família. Então, Beleza Fatal é essa saga trágica, shakespeariana, da destruição subjetiva de uma pessoa no projeto de se vingar, e que para realizar esse assassinato ela precisa assassinar valores importantes dela mesma no caminho, e nesse processo ela acaba se equiparando
aquela mesma assassina que ela pretende assassinar. O segundo easter egg interessante é em um momento que o Átila está lendo Crime e Castigo. Porque a série também se constrói como um crime e castigo. Todos aqueles personagens, e tem vários nas séries que cometeram crimes, eles nunca são absolvidos pelos crimes que cometeram. Seja por uma culpa individual, como o Átila vive a vida inteira se culpando pelo crime que fez, mas muito mais especialmente, seja sendo culpados por outros e sendo perseguidos pelos efeitos dos seus próprios atos. Então são efeitos, os crimes, que nunca desaparecem. Eles vão criando repercussões infinitas até que aquele personagem criminoso seja culpado e seja punido pelo crime que cometeu. No livro de Dostoiévski, essa trajetória da culpa, do crime e castigo, ela é produzida internamente pelo personagem que cometeu o crime. Ele, tomado por uma culpa dilacerante, acaba se punindo. Em Beleza Fatal isso acontece com o personagem do Átila, mas acontece sobretudo com as reverberações do crime, como as reverberações do crime nunca vão deixar em paz o criminoso, e o criminoso vai ser perseguido toda a vida por essas reverberações do crime até que ele seja punido. Então, Crime e Castigo é com certeza uma outra parte essencial da construção da estrutura de Beleza Fatal. Outro ponto claro da construção de Beleza Fatal é que a série ela se passa praticamente inteira na exibição da oposição entre duas famílias. A gente vive tanto as experiências da família Paixão, quanto ao longo da série a gente também vai vivendo as experiências da família Argento. E essas duas famílias são opostos quase perfeitos, assim. A família Paixão é uma família feliz, uma família amorosa, como está no nome da família. É uma família unida, e é uma família que pode até cometer coisas ligeiramente imorais, mas sempre em nome do amor. Já a família Átila é uma família, a família Argento, é uma família, como diz o nome da família, Argento quer dizer prata, moeda de prata. É uma família inteira construída na base da disputa de poder, disputa pela grana, na competição, na tentativa de conservação de poder. Então, você tem uma família amorosa e feliz, do outro lado a gente vê uma família rica, mas corrosiva, sempre disputando, sempre em conflito para a tentativa de manutenção ou conservação do poder. É uma briga de poder infinita. Então, a gente vê essas duas famílias opostas, que também trazem um tema muito em voga hoje em dia no cinema, usar dos conflitos de classe para produzir interesse no telespectador em ver rico se ferrar. Esse é o tema, por exemplo, de White Lotus, como conflitos de classe, desigualdades de classe se tornam interessantes para produzir para o telespectador o interesse em ver rico se ferrar, e esse com certeza é um tema que está na série. Tanto a exaltação da alegria no amor familiar de uma família que prescinde de ser rica para ser feliz, quanto a exaltação da desgraça produzida pelo dinheiro. E a gente também vê nessas famílias como são famílias muito marcadas pelo nome, um tema muito psicanalítico. A família Paixão, eles são todos guiados, no fim das contas, pela paixão, enquanto a família Argento, eles parecem todos afetados em, de certa forma, replicar os efeitos filiatórios do nome, de replicar conflitos por poder e dinheiro. Então, uma pessoa é vista muito, cada personagem é visto muito a partir daquilo que a filiação produz nele, de forma inconsciente. Quarto ponto da construção estrutural de Beleza Fatal é que, se a série constrói duas famílias opostas, ela também constrói várias relações de amor entre essas famílias opostas. Uma das coisas mais bem trabalhadas da série são as relações amorosas produzidas na série, e cada casal também com uma trilha sonora específica, mas essas relações a gente vê muitas delas acontecendo entre essas duas famílias completamente diferentes. E
Aí também a gente vê um tema shakespeariano, um tema trágico shakespeariano, do Romeu e Julieta, mas transportado para outro contexto. Em Romeu e Julieta, a proibição está entre duas famílias ricas, de se relacionarem entre si porque são rivais em comércio. Já para um tema muito mais contemporâneo, essa relação proibitiva de relação amorosa entre membros de família é colocado enquanto conflito de classe. Uma pessoa de uma família pobre não poderia se relacionar com uma pessoa de família rica, de outra classe. Mas também como tema shakespeariano de Romeu e Julieta, essas restrições, porque não são proibições de fato, elas são mais restrições, elas não acabam incidindo sobre esse casal como a anulação do amor, mas elas funcionam como uma restrição desse amor, que é também um reforçamento desse amor. E por fim, quinto ponto da construção do roteiro é que tendo construído essas grandes bases estruturais de Hamlet, de Crime e Castigo, de Romeu e Julieta, de luta de classes, resta ao roteiro produzir histórias paralelas, histórias auxiliares que vão sendo contadas, que vão dando outros sentidos, vão preenchendo o roteiro. E nessas histórias paralelas, vou destacar 3 aqui. Me parece que o roteiro desenvolve muito bem um comentário sobre autoestima, sobre crise de autoestima, sobre dismorfia, sobre relação tóxica, sobre gaslighting, na relação da Gisela e do Rogue. E novamente a gente tem um vídeo aqui no canal explicando isso. E o roteiro também desenvolve de uma forma bem interessante temáticas da homofobia e da transfobia. Bom, é isso. Roteiro de Beleza Fatal desvendado. E quem curtiu, curta o vídeo aí, se inscreve no canal e comenta. Um abraço.